Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre criança ferida. Já ouviu falar dessa expressão, criança ferida? Bem, essa expressão criança ferida, ela vem justamente da nossa infância, das marcas que a nossa infância nos deixou. E primeiro, para começar a falar sobre esse assunto, eu gosto muito de frisar, enfatizar que os pais, eles sempre fazem o melhor, sempre fazem o melhor, tá? É o melhor que eles conseguem oferecer naquele momento, tá? Então é bem importante a gente entender isso, começar a conversa entendendo isso, tá? Muitas vezes a gente entende, quando a gente consegue compreender aonde que tá o nó, aonde está a questão, a gente culpabiliza muito os pais, e os pais eles só conseguem fazer o que é possível fazer diante da realidade deles, da situação em que eles estão passando, da relação que eles vivem, né? Então, assim, tem diversos elementos que contribuem para a gente ter uma referência aí saudável, mais saudável de família ou não. Então, são essas referências, tá? Então, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente empaca e a gente não entende muito bem por quê, o que tá acontecendo, por que eu tô assim e eu não tô entendendo por que eu tô assim. Enfim, vamos supor que eu tenha um chefe bastante rigoroso e eu não consigo dar conta, e eu não consigo nem olhar para o chefe. Se o chefe me chama para a sala dele, nossa, já dá dor de barriga, e eu não consigo nem me expressar perto desse chefe. Muitas vezes está relacionado com uma infância, né, com uma criança que passou sim por uma pessoa bastante autoritária e agressiva. Então, as situações elas não são iguais, não são as mesmas, mas são situações que se assemelham, e por ter essa semelhança, o nosso corpo ele grita, o nosso corpo ele trava, empaca. Se empacava lá na minha infância, eu vou empacar aqui também, né? Então, é bastante interessante a gente olhar para nossa criança. E aí, por isso, a criança ferida. A criança que teve um registro que não foi muito legal lá atrás. Tá? Eu, por exemplo, depois de muito trabalho de terapia, enfim, de autoconhecimento, que eu fui entender que apesar de me arriscar, apesar de ir para o mundo, eu tinha muito medo desse mundo, como se esse mundo fosse muito perigoso, né? De fato não é lá essas coisas, né? Mas também não é tão perigoso assim como a gente imagina, né? E por que isso? A minha criança lá, ela foi muito protegida, né? Ela foi muito, recebeu muito carinho, muita atenção e muita proteção. Então eu só me sentia protegida ali naquele meu núcleo, que era muitas vezes na minha família nuclear, minha família de origem, ou na minha família extensa, que eram meus primos, enfim. Então toda vez que eu saía, eu me sentia muito insegura, muito travada, muito introspectiva. Inclusive achava que eu era super tímida. Mas na verdade depois eu fui entendendo que estava muito mais relacionado com a minha autoestima frágil e baixa, e com essa compreensão da minha criança ferida. Então, ir para a escola, por exemplo, foi algo extremamente traumático, né? Porque eu fui sair daquele meu mundo de proteção, né? Fui para o mundo das outras pessoas,
né, que me xingavam, enfim, que tinha toda uma questão do preconceito muito forte. Então, hoje eu preciso olhar para essa criança. Às vezes eu passo por situações, ainda hoje, passo por situações, mas logo eu consigo identificar que tem a ver com essa criança e que hoje eu sou uma adulta, né? Hoje eu consigo lidar melhor com a situação e não empacar e não relacionar com uma situação que já passou, né? Eu digo que a gente não tem como apagar a história, mas a gente tem como ressignificá-la. Então, dar um novo significado àquela mesma história, tá? Então, olhe para a sua criança, pense na sua criança. O que a sua criança merecia ouvir, merecia sentir, merecia ser validada, ser elogiada, e aí você fica aí o tempo todo buscando elogio, buscando validação das pessoas, enquanto que quem deveria ter recebido isso foi a sua criança lá atrás. Então você precisa pegar a sua criança, pegar na mão a sua criança, olhar para a sua criança, falar o que você acredita que ela deveria ter ouvido, né? Então, fazer esse exercício é algo que a gente faz muito em terapia, em sessão terapêutica, né? Mas eu tô dando uma dica aí para vocês também fazerem essa reflexão de forma individual, ou também é possível na sessão, né, comigo, mas é muito importante a gente olhar para nossa criança, essa criança ferida que todos nós carregamos de alguma forma, né? E quando a gente fala de trauma, a gente não quer dizer que tenha que ser um grande trauma, não. Às vezes situações da vida, né, que foram marcantes para a criança e que a criança ali não tinha elemento para lidar, acaba gerando um trauma, né? Vamos pegar aí um exemplo bobo, mas que pode gerar algum registro ruim para a criança, né? A criança vai lá e faz uma árvore e ela pinta a árvore de rosa. E aí ela mostra para a mãe, olha a minha árvore, pro pai, né? Olha a minha árvore. E aí a reação do adulto é: nossa, que horrível! A árvore não é rosa, a árvore é verde. E qual a interpretação da criança ali sem saber, sem ter recurso para entender, para compreender aquela situação, né? Pode ser eu sou incapaz, pode ser eu faço tudo errado, pode ser eu não sei, eu sou burro, e vai carregando essa ideia, essas crenças aí para a fase adulta, né? Então esses foram alguns exemplos, né? Acho que dá até pra gente falar mais sobre isso, aprofundar um pouco mais, mas eu quero que seja um vídeo curto para que vocês entendam rapidamente, até que ficou um pouquinho longo. Mas essa foi a dica de hoje. Olhe para sua criança. E como eu falei nos outros vídeos, né? Abra a sua caixa do brincar. Entre em contato com a sua criança. Vai ser muito importante para você. Forte abraço e até a próxima.